Convido todos a abrirem agora em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler, irmãos, um único versículo. E nós vamos desenvolver um estudo com base nesse versículo. E evidentemente os irmãos já devem imaginar que nós não vamos conseguir hoje cumprir com o estudo todo nesse versículo, dado o tempo que nós já utilizamos. Lucas 23, 26 diz a palavra de Deus: infalível, inerrante, autoritativa, suficiente. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, dada a importância, Senhor, da Tua palavra nas nossas vidas, dado a Deus a nossa incapacidade de compreender a Tua palavra, Senhor, em toda a sua extensão, toda a sua profundidade, dado a Deus que todos os tesouros de sabedoria se encontram em Teu Filho, nós te rogamos que o Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós, na direção, na condução desse estudo, assim também, Senhor, na direção de todos quantos irão ouvir, Senhor, esse estudo. Fala, Senhor, aos corações, abre, Senhor, os ouvidos, dá ouvidos para ouvir, dá olhos para ver, concede coração, ó Deus, para receber a Tua palavra, e concede, ó Deus, força e poder para executar, Senhor, para cumprir, para seguir o exemplo do Teu Filho bendito Jesus Cristo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar, irmãos, na exposição anterior de Lucas 23, do versículo 3 ao versículo 25, nós vimos uma progressão da maior injustiça que aconteceu na face da terra. Foi progressiva, né? O justo foi condenado, porque ele vai diante, ele é levado de noite, é preso, vamos lembrar lá, né? Vem uma turba, vai lá e pega Jesus, leva para o sinédrio, de noite, né? De noite, faz um julgamento lá, depois esperam pela manhã, fazem outro julgamento, os duas vezes duplamente condenados pelo sinédrio, levam para Pilatos, mudam a acusação. No sinédrio era um tipo de acusação, diante de Pilatos era outro. Pilatos ouve todos e, para tentar escapar, manda para Herodes. Jesus, diante de Herodes, não é inocentado, não é liberto, volta para Pilatos. Pilatos considera Jesus, no mínimo, 3 vezes inocente, declara a inocência de Jesus, mas mesmo assim, entrega Jesus na mão dos homens. O governo romano, veja, irmãos, o governo torna-se símbolo de covardia. Ele reconhece a verdade, reconhece a injustiça, mas não tem coragem de aplicar a justiça. Nós vimos isso, uma progressão da grave injustiça. Nós vimos também a perversidade da multidão, uma rejeição deliberada do povo ao verdadeiro rei. Foi prometido por Deus, eles deliberadamente, porque numa das passagens, não Lucas, Pilatos diz: o vosso rei. Eles: não temos rei senão César. Ou seja, que pensamento é esse? Do anticristo, da besta. Não temos rei. Agora o texto nos conduz para fora do tribunal. Até então Jesus estava, diante do tribunal dos homens, um tribunal religioso e alguns tribunais civis, Ele sai do tribunal, agora vai para o caminho do Calvário. Esse texto que nós lemos é o justo agora caminhando para a cruz. Não só isso, carregando o instrumento da sua execução, porque eles carregavam a cruz. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que não era a cruz completa, muito provavelmente, talvez fosse só uma das partes, que a outra já estava fincada no chão. Talvez levar só uma das traves, quer seja uma, quer seja duas, era um instrumento pesado. Uma madeira para sustentar um ser humano, era pesado. Não bastasse isso, o problema não era só o peso. Ali as pessoas acompanhavam vergonha, humilhação, rejeição. E é nesse contexto que aparece, irmãos, um personagem inesperado. Quem é esse personagem? O texto nos diz: é quem? Simão
o Cirineu. Irmãos, não há registro nenhum que ele fazia parte do Sinédrio, que ele tinha participado daquele julgamento. Ele não estava entre os que clamavam crucificam. Ele vinha do campo, ocupado com as suas coisas, os seus afazeres, provavelmente sem nenhuma intenção de se envolver naquele acontecimento. Ele vinha caminhando, passando, vindo do campo. Se ele vinha do campo, irmãos, ele não estava ali, em toda aquela situação. Mas olhe, preste atenção, a providência soberana de Deus o coloca no caminho de Cristo. E de forma forçada, porque o texto nos mostra, Simão Cirineu é constrangido a carregar a cruz após Cristo. E eu quero mostrar aos irmãos que aquilo que aos olhos humanos parecia vergonha e humilhação, tornou-se um privilégio, caminhar atrás do Salvador até o Calvário. O homem que foi obrigado a carregar aquela cruz, acabou sendo conduzido ao próprio Cristo. E é justamente aqui, irmãos, nesse único versículo, que nós temos muitas lições para aprender, muitas verdades. E uma delas é, irmãos, aquilo que o mundo considera motivo de vergonha, o crente deve aprender a considerar uma honra. Porque o discípulo verdadeiro não se constrange da cruz de Cristo. Antes ele julga um santo privilégio identificar-se com o Salvador crucificado. Então, irmãos, veremos nesse estudo que o crente deve julgar um santo constrangimento carregar a cruz de Cristo. Esse, inclusive, é o título do nosso estudo, um santo constrangimento. Como nós podemos entender o santo constrangimento de Simão Cirineu? Como é que a gente pode entender isso? Eu quero trazer algumas questões para os irmãos e a partir delas os ensinamentos. Primeiro, irmãos, vendo quem era Simão. Quem era Simão? Lucas apresenta esse homem apenas como um cirineu chamado Simão. Mas há relatos paralelos, irmãos, em Mateus e em Marcos, que ampliam as informações e que são importantes a respeito desse homem, em especial a passagem de Marcos. Vamos para Marcos 15, 21, abrindo a Bíblia, mas não esquecendo de Lucas 23. Marcos 15, 21, quem encontrou pode ler. Marcos diz que, além de confirmar, Simão Cirineu, ainda menciona o nome de dois dos seus filhos, Alexandre e Rufus. Muito provavelmente, irmãos, essa menção significava que eles eram conhecidos, pessoas conhecidas. Aí tem um detalhe interessante. Ele não tem um nome judeu, tem um nome grego, os dois filhos dele. Alguns, por conta disso, acreditam que Simão não era judeu, deduzem por conta disso. Entretanto, não era incomum judeus colocarem nomes gregos nos seus filhos, dada a influência da cultura. Mas também, irmãos, além de se entender que Alexandre e Rufus eram possivelmente conhecidos da igreja primitiva, há uma sugestão que essa família, a família de Simão, posteriormente vai ser identificada com a comunidade cristã, e nós vamos ver isso. E por que a gente acredita que Simão era judeu? Eu quero mostrar isso para os irmãos. Mas pastor, um judeu botou o nome de grego, não era, João? Um negócio estranho, por que não botou um nome judeu também? Vou mostrar aos irmãos. Por que é que nós acreditamos? Por algumas questões bíblicas. Olha, em Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vemos naquele advento do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, que haviam ali judeus provenientes de Cirene, em Jerusalém. Atos 2,10 diz, tanto da Líbia, nas imediações de Cirene, pessoas que estavam ali, a Cirene são regiões do norte da África. Lá em Atos 6,9 também encontramos referência a uma sinagoga dos sirineus.
Atos 6,9 diz: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus. Então, muito provavelmente, né, Simão era um judeu, mesmo sendo sirineu. E o que é que o levava ali a Jerusalém? E o que justifica ainda mais nós entendemos que ele era um judeu, porque aquela época era a época da Páscoa. Era justamente, né, muito significativo ele estar ali, porque ele foi para a celebração da Páscoa. Ele vinha do campo. Se ele foi para o campo, ele não estava ali naquela circunstância, concorda, Zaqueu? Porque quem estava ali acompanhando o julgamento de Jesus, vendo, indo para cima e para baixo, não estava no campo, ele vinha do campo. Ele não sabia o que é que estava acontecendo, e ele foi surpreendido pelos acontecimentos no caminho do Calvário. E isso, irmãos, é um contraste impressionante. Sabe por quê? Porque, olha, Pilatos, os sacerdotes, a multidão estavam deliberadamente com Cristo e deliberadamente rejeitaram Cristo. E Deus começa, digamos assim, silenciosamente a atrair um homem aparentemente desconhecido para o Salvador. E aqui a gente faz uma aplicação, irmãos, que é inevitável. Quantas vezes Deus não conduz pessoas a Cristo por caminhos inesperados? Eu pergunto aos irmãos, será que Simão imaginaria que aquele caminho que ele tomou ali, ele ia encontrar aquilo? Talvez, se ele soubesse, ele tinha até desviado. Não, quero nem ver esse negócio. Talvez. Os irmãos estão entendendo aqui. Ele vinha do campo, ele estava cuidando dos seus negócios. E naquele momento estava, irmãos, uma multidão, um cortejo, com 3 presos, cada um carregando sua cruz para a sentença de morte. E o povo acompanhando. E o povo acompanha daquela cena. Imagina a multidão dos judeus que estava ansiosa por ver isso, que estava desejosa ver isso. Essa notícia se espalhou, irmãos, e estava lá a multidão. Além dos curiosos, das coisas que acontecem, as pessoas para verem, tem muita gente que gosta de ver esse tipo de coisa, que corre para ver. Tem muita gente, irmãos, até nos dias de hoje. Inclusive, sob risco de perigo da própria vida, eles correm para ver. Do tiro. Isso. Esse daí, nós vamos citar no último detalhe desse estudo. Romanos 16, 13. Pode decorar aí, nós vamos citar isso daí. Irmãos, é numa situação inesperada, que Deus conduz pessoas a Cristo. Tem gente que imagina estar só seguindo a sua rotina, cuidando de seus afazeres, quando na verdade estão sendo guiadas soberanamente para um encontro transformador com Cristo. Mas eu quero dizer aos irmãos que nem sempre esse encontro é da maneira que imaginamos e nem sempre é da maneira como imaginamos. Porque Simão não estava procurando a cruz, mas Deus estava conduzindo Simão até a cruz. Como podemos entender, irmãos, o santo constrangimento de Simão? Primeiro, observando quem ele era. Era um judeu que estava vindo do campo, que não estava participando de nada daquilo, mas que Deus o conduziu a esse santo constrangimento. Eu pergunto, quantos aqui, irmãos, até pela palavra, acha que um constrangimento vai trazer algo bom para você? Você corre do constrangimento. Você faz tudo por causa do constrangimento. Tem pessoas que com muita facilidade mentem para não passar por constrangimento. Mas, meus irmãos, Deus está guiando as nossas vidas. Deus guia as vidas dos seus eleitos. Entenda, meu irmão, aquilo que acontece com você está dentro do plano soberano de Deus. Como é que a gente pode entender esse santo constrangimento? Primeiro, observando quem ele era. Em segundo lugar, eu vou parar no segundo, por causa da hora. Depois, com a graça de Deus, a gente continua. Em segundo lugar, nós vamos entender esse santo constrangimento
por meio do que ele estava fazendo. E os irmãos já sabem. Lucas diz, ele estava vindo do campo. Vindo do campo, ele estava fazendo o quê, irmãos? Fazendo as suas coisas. Ele tinha coisas a fazer no campo, seus negócios, seus afazeres. Talvez tinha ido resolver alguma coisa relacionada à sua estadia em Jerusalém. Ele era sirineu, né? Ele foi para lá muito provavelmente por causa da Páscoa. Estava resolvendo alguma coisa. Estava, quem sabe, tratando com relação à sua estadia. Jerusalém ficava empolvorosa, irmãos. Era gente de todo lugar. Os judeus iam para lá. Ele podia estar, quem sabe, vou aproveitar para fazer um negócio, né? Não tem isso. A gente não faz isso, né? Meu objetivo principal é esse. Eu não sei, irmãos, o texto não diz o que é que ele estava fazendo, mas nos mostra exatamente esses detalhes, que ele estava fazendo as suas próprias coisas, planejando as suas coisas. E Deus, irmãos, utiliza isso. Deus utiliza o nosso ordinário, não é só o extraordinário. Vocês, irmãos, vão escutar ainda muito isso aqui. O nosso cotidiano. Esse homem não fazia parte do julgamento. Esse homem não estava entre os acusadores de Cristo. Esse homem não estava acompanhando a multidão enfurecida. Ele não estava em conluio com o sinédrio. Era um homem comum, vivendo sua vida comum, sua rotina do dia a dia. Deus pegou uma situação ordinária para colocar esse homem no caminho de Cristo e da sua cruz. E isso nos traz outra verdade, irmãos, que a gente precisa aceitar. Sabe qual é? Que Deus frequentemente interrompe nossos planos. Os planos de Simão foram interrompidos. Deus interrompe nossos planos para nos conduzir a propósitos maiores. Aí muitos vão dizer, glória a Deus por isso, mas por meio do constrangimento. Diga glória também no constrangimento. Diga glória também na injustiça. Porque aquele homem estava passando, ele foi forçado, irmãos. Pegaram ele à força. Não perguntaram se ele... Rapaz, Simão, senhor, como é seu nome? O soldado perguntou. Soldado assim, bem educado, um soldado romano, assim... educadinho. Meu querido, como é seu nome? Simão. O senhor veio de onde? Estava vindo do campo. O senhor é daqui de Jerusalém? Não, sou sirineu. É mesmo. O senhor está vendo esse homem aqui, está cansado, ensanguentado. Ele sofreu, eu bati muito nele, porque me mandaram bater, mas ele não está mais nem aguentando carregar essa cruz. Ele não está, porque eu estou vendo que ele não está mesmo. O senhor, por gentileza, gostaria de ajudar até lá? Depois o senhor fica livre. Foi assim, irmãos. Então você acha que Deus vai fazer isso também com você? Ou Deus é obrigado? Hein? Deus muitas vezes, irmão, pega você no constrangimento. Mas é bom. É bom, irmãos. Não é ruim não. Porque Ele está conduzindo a propósitos maiores. No mínimo, Simão atrasou algum compromisso. Porque ele passou um tempinho, não foi, Zaguinho? Ele atrasou algum compromisso. Seus planos foram alterados. Mas, irmão, sua vida cruzou o caminho do Filho de Deus. E eu digo, não é incomum reclamarmos quando Deus interrompe nossos planos. Não é incomum reclamarmos. Não entendemos certas mudanças inesperadas. Uma enfermidade, uma perda, uma crise, uma porta fechada, uma circunstância desfavorável. Mas eu pergunto, quantas dessas interrupções são exatamente os meios pelos quais Deus nos aproxima mais profundamente de Cristo? Simão talvez jamais imaginasse que o dia mais inconveniente da sua vida seria também o mais importante. Eu pergunto aos irmãos, a gente sempre usa aqui o exemplo. Eu pergunto aos irmãos, se porventura fosse perguntado a José, José é o filho de Jacó? José, se Deus dissesse, eu tenho um plano para você, meu querido, eu vou transformar você em governador do Egito, você vai querer? Claro, senhor, governador, hein? Agora tu vai passar por um estágio, para ser governador. Tá certo, senhor? É um cargo muito importante, né? A pessoa tem que aprender, né? Tem. Então, não, estou disposto. Rapaz, vai durar um tempinho, viu?
Mais de 10 anos. Não, mas para ser governador, eu espero. Quem é que não vai esperar? E deixa eu dizer mais, não só governador, depois de Faraó, tu vai ser o mais importante e o mais rico. Espero 13 anos, que tal eles? Na hora, fechado, senhor. Agora deixa eu dizer, o estágio é ser escravo. É tu começar lavando o banheiro da casa de um oficial de Faraó. O estágio vai ser tu sendo julgado e condenado de forma injusta. Tu vai para a cadeia. E tu vai passar um tempo na cadeia, viu? Tu vai pedir, tu vai apelar, mas o pessoal não vai te ouvir, não. O que é que você acha, irmãos? Talvez, né, Gisele? Mesmo assim, a pessoa ainda pensasse esse caminho aí, Senhor. No mínimo, ele ia perguntar: não tem outro, não? Menos, hein, Zaqueu? Não tem outro, não. Meu irmão, você quer escolher o constrangimento? Não, irmãos. Deus tem uns planos. Por isso, quando se fala assim, Deus tem um plano para a sua vida, as pessoas se animam. Mas você sabe qual é o plano? Eu posso dizer, para a Bíblia me dá segurança para eu dizer, para todos os seus eleitos ele tem um plano. Eu só não sei qual é, irmão, o plano para a sua vida. Eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é bom. Foi ou não foi bom para Simão, irmãos? Isso aqui. Foi, ele se encontrou com Cristo, mas passou por constrangimento. Primeiro foi obrigado. Eu imagino que os soldados não, como eu disse, irmão, não travaram esse diálogo com ele, né? Eu imagino que também não pediram: venha para cá, por favor. Pegaram ele à força. Ele estava passando assim, eu sei lá, eu vou imaginar, olharam assim para eles: rapaz, esse cabra tem força, tem condições de levar essa cruz até lá, porque a gente tem que cumprir, né, com a missão da gente. Eu não vou levar, fulano não vai levar, soldado não ia levar, vai levar quem? Quem é obrigar? Não, Simão tem condições, tá, porte físico, já identifiquei, pega ele aí. Não, pega ele aí, pega a força, bota aqui, tu vai carregar essa cruz e acabou. Por quê? Vai carregar essa cruz se não levou uma chibatada, se não reclamou. A Bíblia não diz nada disso, tá, irmãos? Mas era difícil isso acontecer? Não, né? Não, irmãos. O dia mais inconveniente foi o dia mais importante da vida de Simão. Como podemos entender o santo constrangimento de Simão, irmãos, o sirineu? Primeiro, observando quem ele era. Segundo, o que ele estava fazendo. Eu vou ficar aqui nessas duas lições, mas nós vamos ver mais duas com a graça de Deus. E nós concluímos dizendo, meus irmãos, o propósito de Deus nas nossas vidas é superior àquilo que nós passamos aqui na terra. Seja constrangimento e injustiça. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo passou tudo isso e muito mais do que a gente. O importante, meus irmãos, é o encontro com Cristo. O importante é você passar pelaquilo que Simão, o sirineu, passou. Sabe o que é? Caminhar após Cristo, levar a sua cruz até o Calvário. Esse é o mais importante. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de entender essa mensagem e entender as lições que ainda virão pela frente. Amém.